Santo Tech mais uma vez, sempre trazendo conteúdo de qualidade para todo mundo, aqui em toda a Paraíba, e Brasil e agora mundo, né? Hoje nós temos uma visita, uma convidada muito especial, né? Ela é apresentadora de TV, comunicadora, ela é escritora, speaker internacional, e o nome dela é Juliana Albanês. Olá, muito prazer estar aqui com vocês, muito feliz de estar de volta à Paraíba e hoje falando aí do assunto que eu mais gosto, comunicação, vendas e inovação também, né? Aproveitando, falando de comunicação, espera um pouquinho a comunicação um pouquinho de lado, deixa eu agora, eu vou comunicar para uma pessoa diferente aqui. Estamos no Pulse Studio, certo? Você que tem sua empresa, que quer também estar gravando o seu podcast aqui com a gente, vambora, Pulse Studio Premium, aqui em João Pessoa, qualidade excepcional. Voltando aqui, temos também o santotech.com.br, que é o nosso portal de notícias. Você pode ter lá notícias variadas de tecnologia, gestão, inovação e empreendedorismo, inclusive com radar de editais, para você que tem o seu negócio, você que quer empreender, você que quer inovar, você ter recurso de subvenção para você ter acesso a isso, dinheiro do governo para tu criar ideia, rapaz. Bora, é hora de empreender agora, tá bom? Beleza, vamos voltar? Juliana, primeiro, antes de tudo, eu sei que você é brasileira, tá lá, né, na Inglaterra, não é isso? Isso, na Inglaterra. Mas o que te faz vir de vez em quando em João Pessoa? Olha, eu falo que eu tenho um caso de amor com João Pessoa, que eu vim acho que uns 8 anos atrás, palestrar pela primeira vez e me encantei com a cidade, me encantei com as pessoas, principalmente. Eu falo que João Pessoa realmente são pessoas, porque é isso que me bateu, assim. E de lá pra cá, eu tenho vindo sempre, pelo menos uma vez ao ano, eu venho quando venho pro Brasil, dou um jeitinho aí de caber João Pessoa na agenda, para manter esse relacionamento. Tenho clientes aqui, tenho amigos aqui, e João Pessoa cada vez tem tido aí mais eventos. Essa é uma notícia muito, muito boa para a gente, muito importante, que João Pessoa tem tido aí excelência em eventos. Não são bons eventos, são excelência. Então, eu rodo muito Brasil, rodo muito mundo aí, com eventos também fora, e eu sempre volto muito impactada com o nível de qualidade, o nível de organização e de excelência que João Pessoa tem mostrado aí no mercado de eventos. E, obviamente, que tudo partiu, por incrível que pareça, de uma comunicação. Exatamente. Tudo partiu de uma comunicação, porque antigamente João Pessoa era a cidade esquecida. Nós estávamos entre Natal e entre Recife, Boa Viagem. As pessoas viam João Pessoa como uma cidade pacata, tranquila, para aposentado, essa coisa toda. Ainda é, mas a diferença é que agora ela entendeu sua vocação de turismo e de inovação. Então, nisso foi feita toda uma comunicação, foram vários investimentos do governo do estado, de várias, da PB Tour também, e que fizeram com que João Pessoa aparecesse de verdade. Aparecesse. E eu acho que com uma característica muito particular, que João Pessoa não quer copiar outras capitais do Nordeste, né? Então, não quer copiar Recife, não quer copiar Natal. Vocês estão vindo, pelo menos pra gente que está fora, com uma identidade muito própria, uma autenticidade. E isso faz, eu acho que toda a diferença. Então, a gente, quando vem a João Pessoa, a gente sabe que a gente vai ter uma experiência diferente. Então, cada vez que eu venho, eu volto mais apaixonada e eu falo que um dia eu venho pra ficar, hein? Um dia, pra eu que tô lá em Londres, lá naquela neve, naquele frio, não é difícil me convencer a mudar pra João Pessoa. Mas, e aí, você falou, você começou, já vamos pro tema, agora já foi. Comunicação é uma primeira parte. Experiência é outra parte da comunicação, porque não adianta eu comunicar sem produzir a experiência que eu comunico. Exatamente. Né? Me fala um pouquinho disso, na sua visão. Olha, eu acho que a gente, quando tem falado de experiência, a gente tem em mente, pelo menos eu vejo muitos clientes meus, que acha que a experiência é uma coisa muito cara, ou que eu tenho que demandar muito, ou que aquilo vai me consumir muito tempo, muito dinheiro, um grande investimento, e a gente vê que não. Para você proporcionar uma boa experiência para o cliente, é você entregar um
pouco a mais do que ele espera. Não precisa ser muito a mais do que ele espera, porque senão talvez seja difícil para você sustentar isso num longo prazo. Mas você entregar um pouco a mais, e aí a gente está falando de comunicação, a gente está falando de cuidado, a gente está falando de carinho, a gente está falando de linguagem corporal, o jeito que você se comunica, o jeito que você se expressa, tudo isso faz parte aí de um conjunto de sensações que aquela pessoa vai ter ali naquela experiência com você. E eu acho que cada vez mais que eu pelo menos venho a João Pessoa, a gente tem visto e tem sentido essa experiência do outro lado de lá. Por isso que a gente fala, né, que as pessoas aqui são tão calorosas e tudo isso. Eu acho que isso dá o tom dessa experiência tão positiva quando a gente está por aqui. Entendi. Mas eu sempre digo o seguinte, você falou agora há pouco que existe dar o plus, você entregar um plus para aquele tipo de atendimento, vamos dizer assim, naquela comunicação. Mas, por exemplo, a gente sabe que existe classe A, classe B, classe C, classe D. O que seria um plus para o classe A? O que seria um plus para o classe B? O que seria um plus para o classe C e D, assim sucessivamente? Eu acho que tá aí a chave, porque dependendo do quão plus você faz, às vezes até o preço vai pular também junto e não vai ser compatível com aquela, vamos dizer assim, eu não gosto de separar as pessoas por classe, mas quer queira, quer não, a gente pensa assim no sentido de investimento, né? Mas o que seria um plus para a classe A? O que seria um plus para a classe B? E assim sucessivamente. Ótima pergunta. Cada vez mais a gente tem visto que o mercado do luxo, que é o que a gente chama aí de classe A+, A, B, a palavra de ordem desse tipo de consumidor é exclusividade. Então, quanto mais você tentar vender para essa pessoa falando, isso aqui está todo mundo levando, isso aqui é o que eu mais vendo, para esse público, esse tipo de argumento não vai pegar, porque o que ele busca é exatamente o contrário. O que o público A, B, A+, o que ele busca é o que é exclusivo, o que só eu encontrei, o que só eu tenho acesso, o que não está ali na esquina para todo mundo consumir. Então a gente tem que ter muito em mente quem é o nosso público, qual o tipo de comunicação que eu vou alinhar a esse público, e todo o time está envolto nesse mesmo argumento. Não adianta um do time estar falando na linha de exclusividade, mas aí quando eu pego outra pessoa daquela mesma empresa, a comunicação é totalmente diferente. Então a gente precisa entender esse jogo. O público mercado do luxo vai pela exclusividade, o público CD já não busca tanto exclusividade, aí é muito mais o custo-benefício. E aí quando a gente entende esse universo e a gente veste essa roupa, né, de que eu tenho que ser. Eu acho muito importante essa pergunta, porque eu tive um cliente uma vez em São Paulo com uma clínica de emagrecimento, clínica de estética, e ele muito preocupado em oferecer esse serviço para o mercado do luxo. E aí um dia ele levou o time dele para uma experiência gastronômica. E aí ele conversando comigo, ele falou assim, eu preciso que o meu time... não dá para o meu time ser público de luxo. O meu time não é público de luxo, mas ele precisa entender o que é público de luxo. E para isso eu preciso proporcionar pequenas experiências do mercado do luxo para o meu time. Acostumar eles com isso. É muito louco que você está quebrando um paradigma. Você precisa quebrar um paradigma. Exatamente. Porque ele não vem daquele mundo. Então, por exemplo, esse cliente meu, né? Cada tratamento de emagrecimento que ele vendia ali na clínica era R$50 mil. R$50 mil para aquele funcionário é muito dinheiro. Ele não vai conseguir nem vender R$50 mil, porque para ele aquilo ali é muito. Mas à medida que esse empresário começou a proporcionar pequenas experiências para esse time, para ele entender o que é o mercado do luxo, para ele entender essa comunicação, ele vai conseguir entender o universo do público do mercado do luxo. É por aí mesmo. E realmente é uma quebra de paradigma, porque quer queira, quer não, a gente, no sentido geral, ele precisa, todos nós precisamos de quebra de paradigma, para a gente subir de nível. Né? E às vezes, se expor a uma experiência, o cara fala assim, ele vai entender, por isso que é 50 mil. Porque até então, quando a pessoa não tem o entendimento, ela vai dizer, que negócio absurdo, R$50 mil para um procedimento desse? Né? Esse cara tá enricando. Não, mas o que você tá
oferecendo é todo um complexo de coisas junto daquele que agrega um valor àquele determinado produto para que a pessoa veja, poxa, realmente é 50 mil reais. Eu entendi por quê. Eu entendi por quê, faz todo sentido. Não, e é interessante, olha como que a comunicação, a gente fala que são pedrinhas, né? Comunicação, a gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedrinhas. Esse mesmo caso, eu me lembro que uma vez a gente fez uma reunião e ele me contou de algumas reclamações dos clientes que pagavam 50 mil reais para um tratamento de emagrecimento. E aí eu tive lá na clínica para fazer uma avaliação, aquele trabalho de cliente oculto e tal, né, para entender da onde estava vindo essas reclamações. E uma coisa que eu notei foi que os recepcionistas ali de uma clínica tão cara em São Paulo chamavam os clientes como próximo. Próximo. E isso era assim. E ali aquilo me chamou atenção. Falei, próximo. Próximo é tão impessoal. Próximo no grito, assim, uma coisa, né? E aí a gente fez todo um trabalho de comunicação, de linguagem corporal para esse time, para chegar até próximo ao cliente e falar. Por gentileza, queira me acompanhar, fazer uma mudança, até no tom de voz, no jeito de falar, para que realmente seja mercado do luxo. Porque senão, como que você paga 50 mil num processo de emagrecimento e começa próximo? E aí é tudo muito de longe. Cadê o olho no olho? Cadê a linguagem corporal? Cadê o cuidado? Cadê abaixar? Falar na linguagem, a pessoa está sentada, então se curve um pouco. Caminhe com aquela pessoa, leve até a porta. São detalhes, são as pedrinhas da comunicação. E às vezes, e isso também me faz lembrar também que, ao mesmo tempo que isso é um atendimento black, vamos dizer assim, mas tem coisas que eu posso implementar nos pequenos negócios também, né? Falando para empreendedor, entenda uma coisa. Gente é tudo, é a única coisa que você tem é o seu cliente. Se você não trata bem, se você não treina as pessoas, você vai perder, você vai falir. Se você não trata bem, vai dar problema. Eu falo assim diretamente para a câmera, para o pessoal entender que é sério. Então, assim, o funcionário tratar... a gente sabe que tem pessoas que, às vezes, nem todo dia a gente tá bem. Nem todo dia a gente tá bem. Mas a gente também tem que ser claro. Chega pra tua direção e fala assim, eu não tô bem hoje, mas eu vou me ajustar. Uhum. Certo? Mas é porque tem que haver esse esforço. Aí vem aquela turma do... mas eu não ganho pra isso. Se você não ganha pra isso, deixa eu te falar uma coisa, então sai desse emprego e vai pra outro. E faz o que tu quer fazer. Mas aonde você está, você é peça importante. Porque aquele negócio só sobrevive porque você tá lá junto para trabalhar, num contexto como um todo, né? E voltando à pergunta anterior, eu vejo assim, você falou da exclusividade, certo? Da classe A e B. Mas para classe C e D, a gente fala que é custo-benefício, ok. Mas tem um quê de respeito. Que está envolto em qualquer público, né? Exatamente. Por mais que eu esteja pagando uma viagem de uma determinada empresa aí, que divide em 20 prestações, certo? Mas o cara quer sentir que é gente. Ele precisa sentir que é gente. Se eu tô pagando, mas o cara fala assim, claro que o público às vezes não entende o que está sendo colocado, mas quando ela vê aquela experiência de uma maneira clara ali, por mais que seja um público, né, C e D, mas quando ele vê a experiência 100%, ele muda a cabeça, poxa. E você até educa esse público também, né? Também, para entender, para entender. Eu me lembro que logo quando eu comecei na carreira de speaker, né, na carreira do mundo de palestras e treinamentos, eu procurava empresários, levava o meu trabalho e eu nitidamente, assim, eu tinha a sensação que eles não viam importância no meu trabalho, ou a gente precisa, mas não agora. Eu acho que isso aí, quem sabe pro dia que eu crescer, aí eu vou chegar num nível, num patamar em que eu preciso fazer treinamento com a minha equipe e tal. E eu tive que, a gente fala, evangelizar o meu público. Esse nome evangelizar eu conheço. A gente tem que educar aquele público para aquele trabalho, para aquele serviço que você está fazendo. Então hoje, cada vez mais, eu fico mais feliz de que hoje a gente não precisa mais tanto educar as pessoas de que é necessário fazer treinamento, é necessário você implementar uma agenda de capacitação na sua equipe, porque isso hoje está quase que intrínseco. Lá atrás, eu confesso que por muitas vezes eu sentei com aquele cliente falando, olha, é por aqui, é por ali, a gente tem que evangelizar mesmo, mas hoje eu vejo que isso está mais
natural. Então, esse processo também é importante, de você ensinar o seu cliente, de você pegar na mão dele e aí começar a fazer o processo. Entendi. E como é que tu chegou a apresentadora de TV? Como é que tu chegou desse lado, vamos dizer assim, empreendedor também, que eu já soube aí por Instagrams da vida, que você tem um projeto de empreendedorismo com Sim. mulheres também. Como é que funciona isso? Bom, o meu trabalho com televisão começou muito cedo. Eu falo que foi por acidente, assim, né? Eu descobri a televisão por total acidente. Eu estava em São Paulo e a minha tia falou pra mim, vamos no programa do Jô Soares e tal. Diz pra mim o que nesta vida não é um acidente, mas eu posso dizer uma coisa pra você. Acidentes, né? Entre bastantes E aspas. deixa eu falar uma coisa pra você. Eu aprendi uma frase e eu guardei ela pra mim. É de repente sim, do nada nunca. De repente, sim, do Do nada. nada nunca. Adorei Certo? isso. Entendeu? Ou seja, o que você tem hoje, ela é reflexo do quem você é, de como você se comporta. As oportunidades que se abrem é conforme sua vida. Se sua vida está aberta para isso, as oportunidades naturalmente E acontecem. vai aparecer. Até quando às vezes a gente recusa, a gente não quer ver, tá ali, né? E eu estava para ir ao programa do Jô Soares com a minha tia, que estava com o convite sobrando. E no programa do Jô Soares eu me lembro exatamente a minha sensação, assim, quando eu cheguei no estúdio, quando eu vi aquele monte de luz, assim, e banda, e Jô Soares, e música, e artistas, e tudo Tchan. aquilo. Pá, né? Beijo do gordo. E aí aquilo tudo mexeu muito comigo. E eu me lembro que entre um intervalo e outro do programa, o Jô gravava 2, eu fui pro banheiro e no banheiro encontrei com uma senhora. E ali eu comecei a falar para ela o quanto que eu estava encantada de estar naquele programa, de estar ali com aquele estúdio, luz e tudo. E eu mostrei para ela todo o meu entusiasmo e até um pouco da minha ingenuidade até de estar ali vendo tudo novo pela primeira vez. E voltei pro programa. Na saída, quando eu estava saindo do programa da Globo ali do estúdio, eu encontrei com essa mulher novamente. Ela falou: eu estava procurando você. Olha, o seu brilho no olho, a sua motivação, o seu entusiasmo mexeu muito comigo. Você não sabe quem eu sou, mas eu sou diretora de elenco aqui da Globo. E amanhã a gente vai ter um teste e eu gostaria muito que você viesse. E ali começou a minha jornada na televisão. Que legal. Eu passei no teste, trabalhei, aproveitei muito dessa experiência de estar num programa de televisão. Claro, fazendo um trabalho ali de bastidores e tudo, Importa. mas eu estava aprendendo com os melhores. Exato. E depois disso, eu tive o meu programa de televisão. E aí onde eu entrevistava pessoas da saúde, dentistas, médicos, psicólogos, sobre os assuntos da semana. E ali me deu muito gás, eu falo que me deu um aprendizado muito grande. Eu falo que a gente aprende em duas situações na vida, né? Você aprende quando você tem muita estrutura, como no Jô Soares, ali tudo à mão, uma equipe gigantesca e tudo de muita tecnologia, mas você também aprende quando você não tem nada. Que depois eu fui pro meu programa, um programa pequenininho, um programa de estúdio, onde a gente tinha que fazer tudo. Eu era apresentadora, roteirista, eu convidava as pessoas, eu fazia o contrato para a pessoa assinar e tudo. Então, assim, eu fazia tudo e eu falo que eu também aprendi muito. Então, a gente aprende nos dois cenários extremos, né? Quando você tem muito e quando você tem nada. E ali eu comecei a trilhar o meu caminho da comunicação do entretenimento para a comunicação corporativa. Certo. Então, a televisão, eu falo que a televisão, naturalmente, estar com um programa de TV, mesmo que pequeno, acabou eu tendo muito convites. Vem aqui fazer uma palestra em tal lugar, vem aqui na minha empresa, me ensina a falar em público e tal. E aí eu comecei a fazer uma transição aos poucos dessa comunicação voltada para a comunicação corporativa. Entendi. E agora tem... essa questão do empreendedorismo com as mulheres que você falou lá, como é que funciona? São palestras? É um processo educacional? Como é que é isso? Esse processo eu tenho com a Márcia Belmiro, que é minha sócia, que mora na Alemanha, em Munique. Então eu espero que ela esteja um dia aqui em João Pessoa para estar aqui no podcast. Poxa! E assim, a gente começou a perceber entre as nossas mentoradas, que queriam ser speakers, que queriam melhorar a sua comunicação, que as mulheres têm desafios diferentes.
dos homens, né? Quais são? Por exemplo, o microfone mesmo, né? O fato de estar no microfone, o fato de estar no palco, o fato de você estar em evidência, para o homem isso é muito antigo, né? Vocês já estão nesse processo há anos na história. Para nós, mulheres, é um processo mais novo. A mulher com microfone é um processo que não tem nem 100 anos. Então, se a gente for pensar isso na história, mulheres palestrantes, mulheres líderes, mulheres CEOs, e isso exige de nós aí demandas diferentes. E a gente começou a ver que existem desafios diferentes para mulheres e criamos aí um projeto de capacitação para mulheres. Legal. Que não que a gente é exclusiva, só atendemos mulheres, nada disso, muito pelo contrário. Eu até acho que nós mulheres temos que aprender muito com os homens e vice-versa. Então, essa nada coisa horrorosa. nada de separar, não. Eu sou totalmente contra essa linha e acho muito pelo contrário. Nós temos que dar nas mãos, porque a gente tem muito que aprender com vocês também. Sim. E o contrário. Então, a gente criou esse projeto, que é um projeto aí de... quando a gente fala de projeto para mulheres, né? A gente fala muito de colocar a voz dessas mulheres no mundo. Levar, ser o facilitador aí, aquela que dá, né, o empurrãozinho para essas mulheres estar cada vez mais no palco, numa mesa de reunião, no mundo corporativo, como palestrante, por que não? E principalmente em vídeo também hoje com as redes sociais. Então esse é o projeto da Realize Speakers, que é levar facilitar, na verdade, né, o caminho dessas pessoas que querem melhorar e ampliar suas vozes e colocar no mundo de diferentes formas. Se você fosse hoje, vou pegar um lado polêmico, vamos dizer assim, né? Se você hoje fosse falar assim, uma crise que você tem na comunicação ou de como do seu ambiente de vivência, até com as mulheres, você falar assim, uma coisa que me chateia, o que é que você diria? Na comunicação entre mulheres, você diz? Não, digo assim, quando você vai comunicar, por exemplo, empresas que precisam comunicar e elas têm uma dificuldade, mas na realidade elas não estão percebendo e você já está percebendo e o cara simplesmente não vê, não percebe. Qual seria? Olha, eu acho que a gente tem um grande problema na comunicação, que é uma grande objeção até para mim, que é de pessoas acharem que falam bem, porque é uma coisa tão natural, e principalmente até na nossa cultura brasileira, a gente é tão tido, visto como solto, como extrovertido e tudo, e a gente acha que isso é sinal de falar bem, é sinônimo de falar bem. Não é. Então, nem todo extrovertido fala bem, nem todo tímido fala mal, nem todo introvertido tem problemas, né, Então, assim, a gente precisa entender que é uma técnica. E não é... Claro que existe o dom, né? Eu acabei de falar do Jô Soares aqui. Existem os privilegiados, as pessoas que nasceram prontas. Um Jô Soares, um Silvio Santos, tantos outros aí comunicadores que a gente tem visto cada vez mais na mídia e que são muito bons. Mas é uma técnica. E eu acho que desprezar essa técnica hoje é um grande problema de líderes, é um grande problema de CEOs, é um grande problema do mundo corporativo que não vê a comunicação como um processo de aprendizagem. Acha que é uma coisa que, lá eu me viro, ou na hora baixa um santo lá em mim, eu vou me virar, vou coordenar essa reunião. E não é assim, a gente precisa de preparação. A gente tem um problema muito grande que, por mais que a gente fale assim, no Brasil a gente é extrovertido, no Brasil a gente tem o jeito aí de chegar mais próximo às pessoas, mas o problema disso é que normalmente o brasileiro, ele despreza o planejamento. E sim. Na comunicação. Sim. Ele despreza. Então, eu que moro fora, por exemplo, a gente que tem muito contato aí com ingleses, com alemães, né, no caso da minha sócia. Outra cultura. Eles se preparam muito. O que também eu acho que ele tem outros problemas que a gente vai ver lá no final, que a gente precisa lapidar. Mas o que eu quero dizer é que a gente se preocupa com pontos diferentes. O brasileiro acha que... O brasileiro, claro que eu estou generalizando, tem sempre um indivíduo. Mas normalmente a gente despreza o planejamento. E a gente acha que na hora sai. Tudo funciona. Né? Na hora... Eu me viro nos 30, né? Como a gente fala. E a gente vê que comunicação não é assim. A gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma preparação. O roteiro é importante. Tem que ter um objetivo no que você vai dizer. Cuidado com a oratória, o uso das palavras, a abertura, o fechamento. E isso a gente vê que é uma coisa que às vezes é falha. Entendi. Até, de certa forma, que eu tô sendo até avaliado, né? De certa forma, né?
Não, Tá aqui, sendo, tá sendo. aqui a gente tá solto. Eu também aqui tô livre e leve solto, que você me colocou aqui super à vontade. Solta as coisas, né? Então, assim, e eu acho legal isso. A gente acabou de falar agora há pouco dessa interação homem-mulher. Eu acho que os homens precisam aprender uma coisa que a mulher tem, que é a experiência de usuário. UX, total. Se você consultar mulher, experiência de usuário. É com ela que a gente aprende. É. O homem, a gente aprende a certas objetividades, que às vezes a mulher tem ali, ela é envolvida com a emoção, não fazendo essa dicotomia de forma grotesca, não. Mas assim, quer entender a experiência de cliente, fale com a mulher. Porque ela vai te dizer todo passo a passo. Por quê? Até para você conquistar você tem que fazer toda uma experiência do usuário. Senão você não vai encontrar. Não vai conseguir. Já o homem é mais simples. É uma criatura que é quase beirando o 1 mais 1 é 2. Né? Não, isso que você tá falando me lembrou um caso muito interessante que eu tive agora no Brasil, no supermercado, que eu normalmente vou. E cheguei lá e encontrei com uma amiga que trabalha no supermercado e ela tava parada assim, esperando, né? Falei, o que você tá esperando? Ela falou, tô esperando um pedreiro chegar aqui, que ele vai fazer uma pia aqui pra mim, bem no hortifruti ali. E aí eu falei assim, você vai fazer uma pia aqui? Ela falou assim, sim, porque eu tô notando lá de cima, onde eu vejo o supermercado, a quantidade de mulheres que vai comprar frutas e verduras e depois fica assim com a mão, fica com a mão suja e ela fica querendo um lugar pra limpar e eu percebo que ela não consegue achar no supermercado e ela vai pro caixa com essa mão suja, eu quero colocar uma pia aqui. Eita, que pra legal. ela lavar a mão, a hora que ela terminar de colocar o hortifruti no saquinho, ela lava a mão e vai pro caixa com a mão limpa. Eu falei, isso é uma mulher na experiência do cliente. E isso é comunicação. Isso é comunicação. Isso tá comunicando o quê? Que eu me importo. A empresa se importa. Exatamente. Né? A empresa se importa. Então, né? assim, são coisas, detalhes, né, que a gente não percebe, né? Mas ela percebeu lá de cima, vendo onde ela trabalha, quantidade de mulher ali com aquela sensação de mão suja, querendo um paninho, alguma coisa para limpar a mão. E aí ela resolveu o problema, colocou, vou pôr uma pia aqui. Uhum. Coisa simples. É coisa simples. Mas é isso que você falou, né? Inovação. A gente às vezes acha que inovar é descobrir a roda, é fazer uma coisa, tirar um coelho da cartola todo dia. Não é. Você pode inovar fazendo pequenas transformações no seu negócio todo dia. Trazendo para o lado empreendedor, nós criamos o Radar de Editais, que é uma ferramenta que nós criamos. Inclusive, vai ser o lançamento dela agora em janeiro, a gente está projetando isso. Exatamente porque muitas empresas não têm ideias, mas elas não têm o dinheiro. Então, o que é que acontece? A gente traz o edital, mostra o edital aqui, e você pode acessar aqui. Hoje ele está aparecendo no nosso portal, santotec.com.br. Lá ele aparece, tem uma seção de radar de editais. Mas o que a gente vai vender isso como um produto. A gente vai vender isso como um produto para empresas, onde a empresa chega lá, eita, está acontecendo um edital, tal coisa, está acontecendo tal dinheiro. E muitas vezes é um dinheiro de subvenção, que é o quê? Sem retorno. Ou seja, você só vai investir no seu negócio, você vai comprovar que aquilo foi investido 100% no seu negócio. Então, gente, a gente brinca, a gente vai até fazer um podcast sobre isso. Fala assim, tem dinheiro, cadê sua ideia? Entendeu? O problema é esse. O Brasil está em crise. Crise está na sua cabeça. Na sua cabeça. Porque a gente precisa sair dessa ideia de que o Brasil gira em torno de CLT e concurso público. Certo? Então, assim, a gente precisa compreender que o empreendedorismo é a chave. É a chave. E outra, empreender não é criar empresa. Não, empreender é você colocar para funcionar algo que você percebe que precisa melhorar. Tudo que precisa melhorar, você está empreendendo algo. Não é assim? Empreender, para mim, é muito transformar. Sim. Então, é quando você transforma algo para melhor na vida de alguém. Pode ser, né? Muitas vezes pode ser uma solução simples, pode ser uma coisa muito inovadora, pode ser uma coisa impensável. E a gente tem esse DNA. Isso que me dá, assim, eu com essa vivência fora do Brasil, né? Cada vez mais eu olho para o Brasil de um jeito diferente, cada vez mais positivo. Porque eu acho que a gente tem tantas coisas que a gente se vira, a gente cria soluções, a gente empreende, a gente vê uma coisa alternativa, uma coisa que ninguém estava pensando. E quando a gente vai para outros países, a gente vê que o mundo deles é tão quadradinho que se não for daquele jeito não pode, se não for daquele jeito não sai. E a gente não, isso é o pontapé inicial para transformar, para ter essa visão, né, de inovação, de empreendedorismo. Então, a gente tem o material na mão, a gente já tem o nosso DNA.
Agora, o que falta muitas vezes são estímulos, incentivo, planos, metas e tudo, que aí é onde eu acho que a gente tropeça muitas vezes, né? Quer queira, quer não, e pelo menos a sensação que eu tenho, que na Europa, até nos Estados Unidos, a gente vê que existe um regramento muito forte, mas eles também têm todo um ecossistema que os faz não precisar pensar em certas coisas. Aqui, a gente tem que pensar em tudo. Porque tudo falta. Porque tudo falta. Então, o empreendedorismo vem eu sempre digo o seguinte, empreendedorismo é quebrar o galho de alguém. Quebrar o galho de alguém. Você cria uma solução do absoluto zero e pode ser a mais absurda possível, mas quebra o galho de alguém. E servir, né? Eu acho que o empreendedor também que não vem com a cabeça de servir, o empresário, é servir. Se você não gosta de pessoas, se você não gosta de servir, talvez não seja para você mesmo. Porque a partir do momento que eu criei uma empresa, que eu determino que eu vou ser empresária, que eu vou ser empreendedora, eu tenho que me colocar no lugar de servir. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, que às vezes a cadeira do diretor, né, que você senta lá na sua mesa, então muitas vezes esse ego fala muito alto e a gente tem que descer um pouco, tirar essa roupa do ego, que empreender é servir. Pensando em comunicação, recentemente eu vi algumas matérias, inclusive a gente até tem uma, que é um avatar, certo? É um avatar de comunicação. Ao tal ponto de que alguns telejornais fora do país têm avatares IA. Avatares IA. A gente tem uma, por incrível, né? Que a gente desenvolveu aqui, é um processo que a gente criou, certo? Mas como você vê essa comunicação vindo através de uma IA? Como você vê esse novo momento, né? É um novo momento, as pessoas estão se acostumando a ver um vídeo onde alguém que não existe diz algo e comunica algo. Como é que é para nós? Olha, eu falo que a gente ainda nem sabe, né, aonde que isso tudo vai chegar. E eu acho que a gente não usou nada ainda dessa capacidade toda da IA. Mas o que dá para ver até o momento é que pessoas com capacidade, pessoas preparadas, pessoas que têm aí um repertório, um roteiro, uma capacidade de melhorar, quando ela está em contato com a IA, aquilo é potencializado. Se você não tem, você vai continuar não tendo com a IA. Ela também, eu acho que ela vai te ajudar? Vai. Mas ela não vai fazer milagres ali, né? Não vai achar um Einstein onde não tem nada, onde não tem absolutamente nada para ser criado. Então, assim, eu uso muito, já uso do meu dia a dia. É claro que me preocupo, porque esses dias mesmo eu estava mandando um e-mail e eu estava quase mandando. E alucina, viu, gente? Saibam disso. IA também alucina. E aí eu pensei assim, cara, eu vou colocar na IA pra ver se tá legal. E aí me deu aquele estalo, sabe? De falar, nem um e-mail eu tô conseguindo mandar, assim, sem passar pela IA. Assim, mas é que eu queria aprimorar palavras e tudo, né? O vocabulário. Então é claro que a gente tá agora com esse medo, né? Eu tenho de chegar a um ponto que você não consegue mais enviar um simples e-mail. Mas eu acho que o saldo é positivo, assim. Eu não sou daquelas... Também acredito. A voz do apocalipse, não, que fala que o mundo vai acabar, que a gente vai... Não. Eu acho que, pelo contrário, tem sido muito mais benéfico do que... Agora, é claro, eu acho que a gente tem que ter os nossos momentos de libertação até, né, desse excesso de tecnologia, Esses dias eu estava lendo um livro, esqueci meu livro, porque eu viajo muito, né, então acaba que eu esqueço no avião, esqueço na casa da minha mãe, esqueço, e aí meu filho falou, mãe, mas por que você não compra o Kindle, mãe, tal? E aí na hora, assim, eu falei, eu ainda tô resistindo, assim. Eu não quero, eu sou a voz de resistência. Eu ainda tô resistindo, que ele falou, não, mas você comprar o Kindle, você não precisa ficar pensando toda hora em esqueci, aonde... Põe na mão, acabou. Mas aí você fica com o negócio na mão, esquece. Falei, não, mas eu ainda tô... Acontece. Deixa eu te falar uma coisa agora. Se você olha para o empreendedor hoje, quais são as 3 primeiras dicas que você daria? 3 primeiras dicas que você daria para um empreendedor que quer comunicar corretamente o seu produto? Olha, a primeira coisa
que eu acho que a gente tem que fazer é se preparar. Você que quer se comunicar, você que quer fazer vídeos na internet, mostrar o seu negócio, você que quer aí ter reuniões com investidores e quer falar, primeira coisa, se planeje. Sabe, a reunião não começa na hora da reunião, a reunião começa na sua casa. Com pitch. É, Um pitch com bem pitch feito. de vendas bem feito, bem pensado, bem organizado, com números sustentáveis, com números reais, para você passar segurança para aquelas pessoas que podem querer entrar no seu negócio. Então, a primeira coisa é se planejar. Segunda coisa é você ter, eu sempre digo isso, assim, porque eu acho que isso é muito importante, você ter pessoas em que você possa confiar e que você possa mostrar aquela comunicação antes do dia do pitch de vendas, antes do dia da reunião. Mostre para um grupo seleto de pessoas ali a sua ideia, o seu pitch, o seu roteiro de uma reunião importante. Porque muitas vezes aquela pessoa está vendo coisas que você não está. A gente é muito apaixonado, às vezes, pela ideia da gente. A gente é muito alucinada. E de preferência pessoas que não só nos validem. Não, porque tem que ser pessoas que querem falar dos seus erros. Que pode falar, que tem a abertura para falar dos seus erros. Exatamente. Porque a gente é tão apaixonado pelo nosso negócio que muitas vezes isso nos cega. Eu falo que o negócio embriaga. E você, de repente, você está tão tomado de amor pelo aquele negócio que você acha que tudo vai dar certo e que tudo é incrível. E não. Então é muito importante você ter aí um grupo pequeno de pessoas que você realmente confia. Mostra um projeto beta ali, fala que está em acabamento e tudo, mas que você precisa de um feedback honesto, sincero. Então esse eu acho que é um ponto muito importante. E depois é treinar. Então, assim, não adianta nada você ter ali o seu pitch de vendas, não adianta nada você ter chamado as pessoas para ver, para estar ali no seu escritório avaliando aquela ideia, mas você não treinou. Então, assim, treinar essa comunicação, treinar esse pitch, treinar esse momento ali em que você às vezes está no espelho, tá? Não precisa estar no palco lá do Silício, não, do Vale do Silício, está na sua casa. Mas treinar é muito importante. Ali o uso do vocabulário, o seu body language, a sua linguagem corporal, como que eu começo, como que eu finalizo, a treinar aqueles números ali que eu coloquei. Será que são números reais? Será que são números sustentáveis? Quais são as perguntas que podem me fazer de objeções ao meu negócio? Será que eu não posso prever essas perguntas antes, que são óbvias, de pessoas que vão questionar o meu negócio? Então, ali é um momento chave ali, né? De treinar, muitas vezes, antes de ir para o palco. Eu já fui jurada de pitch em São Paulo, em pitch de governo, pitch de saúde, ideias de assistência social, e era muito interessante ver ideias incríveis sendo postas ali por água abaixo por pessoas que não treinaram o seu pitch em casa. A ideia era boa, mas ele não soube passar aquilo no momento de apresentar. Por isso que eu gosto de conversar com mulher que sabe de detalhe. É, que a gente Porque vai lá, né? É porque o detalhe realmente faz toda a diferença. Eu já ouvi broncas de mulheres que eu olhei assim, rapaz, realmente, não tem jeito. É. Então, são itens que são importantes, que a gente precisa notar, que é aquela velha história, né? Quando um homem sai, eu vou usar mais uma vez essa alusão, um homem sai, ele só bota uma calça, uma camisa, um tênis, às vezes a camisa do São Paulo ou de qualquer time que seja e vai embora. É. Já a mulher olha Qual é o seu time? Conta aí. Pior que eu sou uma criatura que sou meio traumatizada com futebol. Eu sou um Diga perna de pau daqueles últimos, Deus me livre. Do Deus me livre. Agora, meu filho, ele é flamenguista que vez por outra vira baiano. Que ele nasceu, meu Deus. porque é o seguinte, ele nasceu em Feira de Santana, Uhum. meu filho. Aí o que é que acontece? Já 2 colegas meus, um mandou uma camisa do Vitória e outro mandou uma camisa do Bahia. Pra fazer briga. Ó. Mas aí o que é que acontece? Nisso, a gente foi para esse lado. Mas o que é muito legal é a gente perceber essas nuances que vocês percebem. A gente tem que dar essa valorização. Eu acho que esse olhar mais apurado, ele é muito importante. Fala dessa forma, né? Deixa para falar essa informação no final. Não fale tanto sobre você, é mais sobre o outro, é mais sobre a solução. É muito mais sobre a solução do que sobre você, sua carreira, onde você formou, onde você estudou. Isso é só sua mãe que quer ver. Mas no fundo. A minha mãe. É a solução que você propõe.
Então, outro ponto também muito importante, nesse mundo de pitch, a gente vê uma egotrip muito grande, né, de pessoas que só querem falar de si mesmas, viram um narcisista no palco. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, outro. Nossa, ele não isso fala pra mim... ele não fala da empresa como se fosse a última Coca-Cola do deserto. E muito pouco preocupado com o outro e com a solução. Ele tá muito focado no ele. E esse tipo de pitch que a gente chama de pitch egotrip, né, o narcisista, que só fala de si, eu fiz, eu causei, eu me especializei. De uma certa forma, pra isso não é uma investidor... busca de se validar. Tipo assim, eu tô tão inseguro que eu preciso arrumar um monte de desculpas pra alguém querer me comprar? Eu acho que na comunicação a gente estuda muito isso. Isso é uma baixa autoestima. Então, quando a pessoa não tem muita certeza da sua... Não que a pessoa não tenha que se vender, tá? Que eu acho que todo mundo tem que se vender, tem que aproveitar as oportunidades. Eu fui uma pessoa que aproveitei muito as oportunidades na minha vida para chegar onde eu queria. Mas eu acho que esse excesso de falar de si mesmo, essa coisa de, numa apresentação, numa reunião, num pitch, você ficar só falando de eu fiz, eu aconteci, eu causei, eu impactei, e trazer números totalmente fakes ali, uma coisa muito... Eu acho que é uma baixa autoestima. Porque a pessoa que tem muita certeza do que ela é boa e etc., ela não precisa chegar nesse ponto, né? Entendi. Os números, a verdade dela, a solução que ela prega já fala por si só. Então não precisa. Eu passei por um processo desse quando cheguei em um determinado momento do podcast, do portal, que eu fiz, rapaz, o que é que eu sou? Começou a aparecer essas perguntas, o que é que eu sou? O que é que eu estou oferecendo? Como é que eu estou me comunicando? Né? E eu confesso a você, ainda passando por essa mutação. Mas tem sido uma experiência, uma reflexão muito importante para mim, quanto empresário. Até, pra você ter uma ideia, eu não tinha sócio. Porque eu achava que tudo tinha que ser do meu jeito, só ia funcionar do meu jeito. No dia que eu entendi que eu deixei de ser bobo e dividir as coisas e saber entregar, delegar as coisas, gente, isso me deu um alívio tão grande. Isso melhorou até minha comunicação. Eu me senti mais aliviado para dizer certas coisas. Entendeu? Eu falo que eu também passei por isso. É um período da minha vida que toda parceria que eu fazia não dava certo. Então eu tive várias tentativas, assim. Aí chegou um dia que eu estourei. Falei, quer saber? Vou fazer tudo sozinha. Não quero mais parceiro, não quero mais sócio e tudo. E são visões extremistas, né? Que a gente acaba tendo que onde tem extremo tem erro. Então, tanto na pessoa que faz parceria à torto e à direito, não pensa com quem e tudo pode dar problema, mas também essa visão aí de que eu vou fazer tudo sozinha, né, pode ser perigosa. Então, eu vi que quando eu encontrei a pessoa certa, que aí a gente conversou, e critério, e etc., a gente cresceu juntas. Então, e aí você também fica onde você é fundamental. Eu tenho o meu lado, eu não gosto, por exemplo, de organizar eventos, eu não gosto muito dessa parte, tudo. Então, encontrar uma pessoa que gosta dessa parte foi para mim uma mão na roda, porque eu não gosto. Então, é uma parte que eu não me interesso muito. Eu gosto de estar lá no palco, na entrega. Comunicando, né? Comunicando, na entrega. Né? Então, eu acho que definir esses pontos, né, do que eu gosto, onde eu sou fundamental e aonde eu não sou fundamental, eu preciso delegar essa parte aqui. Por mais que, já começando a finalizar, que o tempo aqui igual tiro de espingarda, vai embora rapidinho. Uhum. Então, o que acontece? Eu vejo que a comunicação saiu de uma comunicação mais física e foi para o mundo digital. Isso. E é onde a gente foi para o marketing digital, aonde a gente oferece um monte de coisas, né? E às vezes até, como muitos influencers se uniram até para baixar o CAC de custo de aquisição. A gente entende isso, não tem problema, né? Para juntar essas pessoas. Mas hoje, se você dissesse assim, se uma empresa não está no digital, ela vai morrer. E muito menos tempo do que você imagina. Porque não existe uma empresa hoje que não tenha pelo menos um Instagram, pelo menos que não tenha uma landing page e que não tem e que precisa conversar com as pessoas. E eu gosto muito dessa frase, eu sempre cito ela, do João Abud lá da CIMED. Brasileiro compra produto de quem põe a cara.
Isso é uma coisa. Você falou um ponto aí fundamental. Nós brasileiros, a gente compra, a gente consome quando a gente vê quem é, quando a gente olha no olho, quando a gente tem essa interação. Eu passei por várias situações na Inglaterra em que isso é totalmente diferente lá. É mesmo? É, muito, muito. O brasileiro consome de maneira bem diferente. O brasileiro consome de uma maneira muito particular. E assim, a gente gosta de experiência, a gente gosta de ser bem tratado, a gente gosta de mimo, a gente gosta de quem aparece, a gente gosta de ver o outro lado da tela, que seja. Mas com quem eu tô falando? Quem é essa empresa? A empresa tem uma cara. Então, para isso, você empreendedor aqui, né? Você empreendedor, você tem que estar preparado para ou aparecer ou ter alguém que apareça por você. Mas não ter ninguém é o pior dos cenários que pode te acontecer. Entendi. Então, às vezes a pessoa não gosta, tudo bem. É um direito dela. Não gosto de aparecer, não quero aparecer, desliga essa câmera e tudo bem. Mas tem alguém que faça esse trabalho por você. Entendi. Só interessante, eu conheci um empresário de tecnologia, sabe o que é que ele fez? Ele fez, eu não gosto de aparecer, porque eu não tenho... Então, o que é que ele fez? Ele criou um avatar dele mesmo e começou quem fala é o avatar dele mesmo. Mas eu sou do tempo, eu sou velhinha aqui, né? Assim, velho é o teu passado, deixa a conversa. Eu me lembro da palavra mascote. Sim. Que daí a pessoa não aparecia, mas ela tinha um mascote. Então ela tinha sei lá, um bichinho, alguma coisa que ia ser exatamente a voz daquela pessoa, né? E assim, tudo bem que hoje não temos mais tantos mascotes, mas que crie o seu avatar, que você detecte ali na sua equipe quem tem essa voz que chega onde a sua não chega. E aí você tem que ter alguém. Essa empresa tem que ter uma voz, essa marca tem que ter uma voz. E isso, é claro, exige preparação, a oratória de comunicação de vídeo não é a mesma de palco, esse é um ponto muito importante. Até pelas plataformas, a plataforma TikTok, não a mesma comunicação, não pode ser a mesma comunicação para Instagram, não pode ser a mesma comunicação para o YouTube, tem que ser 3 comunicações completamente diferentes. Exatamente, e adequar a isso é um ponto importante. Quando a gente está falando de palco, por exemplo, a gente está falando de linguagem corporal, interação, né? Até o excesso, muitas vezes, dependendo do tamanho do seu público, você está com uma plateia de 1000 pessoas, ela é bem vista, porque aquela pessoa lá no fundo, ela tem que sentir você da mesma maneira de quem está sentado na primeira cadeira. Mas quando a gente está falando em vídeo, tudo isso é reduzido, né? Eu não posso chegar com a mesma linguagem corporal, às vezes o mesmo vocabulário. Tem que ser diferente. O roteiro de vídeo é completamente diferente de um roteiro de palco. Então, você tem que ser muito mais conciso, você tem que ser muito mais direto, porque senão o que acontece, né? Eu vou lá e já passo para outro vídeo. Então, ter essa ciência por trás da comunicação de vídeo e palco é muito importante. Legal. E já... Finalmente! Meu Deus! Alguém pare esse mundo que eu quero descer. Que coisa chata, você gosta de tempo? Não é não, Del? Pelo amor de Deus, alguém para... né? Del tá dizendo, vai, ainda tem muito tempo. Né? Porque aqui a gente só deixa o tempo acontecer. E pensando, a gente falou agora de comunicação de rede, assim, eu aprendi com uma produtora de vídeo, o nome dela é Rada Rezedá, lá na Bahia, lá em Salvador. Ela dizia assim, Tony, tudo na tela fica grande. Exatamente. Por isso que a gente tem que ser comedido, ou seja, inversamente proporcional. Totalmente. Ou seja, se você coloca algo, até um jeito de falar, um olhar, qualquer coisa, dependendo do plano que você está, vai aparecer claramente, até o seu cacuete. Se você não se planejar, como você falou no começo, é um planejamento de imagem, é você ter uma pessoa que acompanha, às vezes até alguém que acompanha, isso não faz isso não. Né? Não faz isso, né? Olhar assim, né? E eu acho que também é uma necessidade até de empresários entenderem que eles precisam expor a cara. Alguém, como você falou, ou expõe a cara, ou arruma alguém para expor, para mostrar o seu produto, para mostrar o que ele represente o seu produto. O mascote não existe mais, quem existe é a gente. Existe a gente.
né? Eu tenho que ter uma imagem de gente alguém. falando com gente. Gente falando com gente. O mascote é só um desenho pra gente botar em algum lugar. Igual uma logomarca que a gente cria. Mas no fim das contas, o mais importante é que uma pessoa fale com outra. Porque a gente tá caminhando pra internet morta. Certo? Que é tudo conteúdo produzido por IA. A gente tá caminhando pra esse tipo de coisa. Então, quanto mais humano, mais caro. É a personalização, né, do atendimento, do negócio, da empresa. Então eu acho que inegável a IA. Não dá pra gente negar a IA. Mas dá pra gente tirar vantagem ainda em cima disso no relacionamento olho no olho, gente com gente. E isso eu acho que cada vez mais a gente vai valorizar daqui pra frente. Entendi. É a criatividade, botando a cara para aparecer de verdade, as pessoas serem reais, as pessoas serem, olha, eu dei uma topada aqui, entendendo? Né? Doeu, fazer uma coisa assim. Quando eu falo nesse sentido simples, é porque cada vez mais os vídeos, pode observar, até o algoritmo está priorizando vídeos crus. Vídeo cru, gente. Hoje mesmo eu fiz um vídeo andando, fazendo minha caminhada diária, né? E falando de coisas que me ocorrem naquele momento. E eu acho que isso é muito importante, porque vai trazer, vai agregar, as pessoas vão se conectar e aí eu consigo vender, as pessoas hoje estão buscando cada vez mais autenticidade. Eu acho que essa é a palavra da vez, né? A gente passou por um tempo muito longo, né? Quando eu trabalhava com televisão, eu me lembrava muito dessa exigência que era tida aí como padrão Globo de qualidade. Então esse padrão Globo que tudo tinha que ser perfeito, não podia sair nada do script. Tira o sotaque, tira um monte de coisas. Eu passei por isso. Você tem que tirar seu sotaque. E assim, hoje em dia, é o contrário. Hoje em dia a gente tem visto que quanto mais autêntico, aí é que está o seu grande triunfo. É na autenticidade. Então, autenticidade com conteúdo. Autenticidade com algo positivo para mim, né? Com algo que você, como a gente falou no início do podcast, com transformação. Quando você tem transformação e ainda por cima é autêntico, você está no melhor dos mundos em comunicação. E é isso que o público tem buscado hoje. A autenticidade. Então, você aí que, eu não vou gravar porque eu tô na minha casa, o cenário não é legal, não sei o quê. Para e pensa, olha, dá uma olhadinha no primeiro vídeo do Whindersson Nunes, como que era. Dá uma olhadinha no primeiro vídeo da Boca Rosa. Dá uma olhadinha nesses primeiros vídeos de que hoje são pessoas aí que você admira. Eles começaram autênticos. Só tiveram coragem. Só tiveram coragem. Entendeu? É muito louco o quanto a gente precisa aprender a se permitir ser visto. Porque quer não, quando eu não quero estar na frente de uma câmera, na realidade não é porque eu não quero estar na frente de uma câmera, é porque eu não me vejo bem. E o auto-julgamento, a gente tem medo do julgamento social, tem várias coisas aí. Eu falo que no palco, sim, a gente tem medo de não ir ninguém. Então eu já tive muito esse medo, até sonhar antes de palestra, de que não ia ninguém na minha palestra, que eu ia estar lá no palco sozinha, eu já sonhei. Então a gente tem muito medo de não ir ninguém. No vídeo, a gente tem 2 medos, né? O medo de flopar e o medo de viralizar. É verdade. Já imaginou se você faz um vídeo e milhões de pessoas vão assistir amanhã? Você pensa assim, cara, meu ex-chefe lá de 1994 tá vendo esse vídeo agora. Meu colega de escola e tal. É minha ex. Minha ex tá vendo esse vídeo. Nossa senhora. Então assim, a gente tem medo hoje das duas coisas. A gente tem medo de flopar e medo de viralizar. Porque se viralizar também, a gente não sabe como reagir. Imagina, amanhã você não poder nem sair aqui na porta, aqui, que todo mundo te conhece, que todo mundo sabe quem é você, onde você mora e tudo. Então, esse também é um medo hoje atual, né? O medo de flopar, o medo de viralizar. Nossa, são tantas questõezinhas, né, que fazem essa coisa. A gente tá começando a testar o TikTok e tal, devagarinho a gente tá fazendo e tal. Porque a gente vai postar os cortes no TikTok e tudo devagarinho, porque quer não, o TikTok é um público, como a gente falou, que cada plataforma tem seu público. O público do TikTok é diferente, então a própria experiência de, olha, o que é que ele quer ver? Ele tem que analisar os dados. O comunicador tem que também saber analisar dados, né? De você ver, postou um vídeo, qual foi o alcance dele?
Quem Mensurar, assistiu, né? mensurar as coisas, até para ele melhorar a comunicação. Quem é que tá me vendo? Uhum. Então, a gente não pode ser... O comunicador, ele não pode ser focado apenas na mensagem, vamos dizer assim. Ele tem que também adequar para o público que ele está falando. Uhum. Aquela mensagem, né? Exatamente. A gente tem que saber que não é só gravar. É você ter aí o pós e até a interação com o público, né? Que tem gente também que joga o vídeo lá, mas não responde nenhum comentário ali. É cliente seu também, possível cliente que tá ali tentando falar com você, que tentando descobrir mais sobre o seu produto ou serviço. Tem gente também que não dá esse... Então, não é só gravar. Também é o pós-gravação, pós-post. Isso tudo também faz parte do processo. E agora pensando o seguinte, o comunicador quanto pessoa. A gente sabe que a exposição nas redes sociais, você falou um pouco da experiência da viralização. Sim. Só que a gente tem visto comunicadores também tendo processos emocionais difíceis. Por quê? Quer queira, quer não, exposição em larguíssima escala, né? Absurdo. Então, só que às vezes a pessoa ainda tem... Eu vi essa frase, achei muito pesada, mas ela é uma realidade. Tem pessoas que acreditam que influenciador digital não faz nada. É um trabalho... Tão extenuante quanto você pensar que vai pegar uma massa de cimento e vai colocar lá. Que a diferença é que um vai consumir sua energia física, o outro vai consumir sua energia mental. Como eu vou, né? Eu tô consumindo aqui, tô querendo me comunicar com você, por exemplo. Como eu vou fazer para me comunicar com você? É toda uma estratégia para comunicar. Então, quando isso viraliza e a minha vida se torna o alvo, como eu comunico com você, você vai passar a me seguir. E quando me passa a me seguir, dependendo do que eu diga, você vai virar hater ou vai virar um apoiador. E eu fico brincando dizendo o seguinte, o sonho de todo comunicador é arrumar hater. Dizem que é quando a gente já tá famoso, né? Exatamente, porque o que é que acontece? Significa que ele vai estar sempre nas suas redes postando alguma coisa. Vai movimentar a sua rede, né? E ainda tem questões que não precisa nem falar, que é até a opinião política. Tem muito influenciador que não diz nem para que lado né? Porque para não gerar problemas. Então, como tu vê essa parte emocional do comunicador, né? É nesse sentido. Porque às vezes tem esse sentido também, não tem? Hoje, cada vez mais, eu vejo que o comunicador, e principalmente na linha de influencer, ele precisa ter um mentor. Ele precisa ter um mentor. Essa coisa de achar que ele é espontâneo, ele faz e tudo. Não, mas o problema é que a carreira de influencer, o trabalho não acaba. Porque você tem que criar conteúdo e esse conteúdo, ele tem que, às vezes, durante todo o seu dia, você está pensando ali em como criar. Você está forçando até situações para criar conteúdo. Isso acontece muito. E isso é uma escravidão, se você for ver, você perde a espontaneidade até. E outra coisa também que eu tenho visto muito, os grandes influenciadores, os que têm conseguido sucesso, são aqueles que mostram a vida real. E essa vida real significa expor outras pessoas da família. Então, eu tenho que expor minha mãe, eu tenho que expor meu marido, eu tenho que expor meus filhos. E a gente não sabe até que ponto essas pessoas querem estar expostas numa vida que você se propôs a fazer. Entendi. Mas isso muitas vezes não é minha causa, eu não quero. Então, essa questão entre o limite que eu devo dar ali, até familiar mesmo, tem sido um grande problema. Porque eu quero ser influencer, eu gosto dessa vida, eu monetizo com isso. Mas a minha família não. E aí, para fazer dar certo, para fazer ser real, para fazer ter engajamento, eu preciso colocar essas pessoas no jogo. E muitas vezes elas não querem. Então, esse é um problema hoje. Então, por isso que ter um mentor hoje é fundamental. Um mentor de comunicação, um mentor ali que vai te ajudar nesse processo. Fora a terapia, que eu acho que é uma coisa importante para quem quer ser influencer hoje, para te dar essa sanidade mental. Até para suportar as críticas. Suportar. Porque quem comunica vai ter que aprender a suportar a crítica. Suportar as críticas, estar na vitrine, é ser alvo de pedrada. Então, você também ter uma casca grossa para suportar tudo isso é terapia. E uma mentoria de comunicação. Entendi. Pra você não endoidar. Bom, premissa básica de quem fala é ter um pouquinho de louco. Ter um pouquinho, né? Sim.
Premissa de quem comunica. Juliana, eu quero dizer que pra mim foi um imenso prazer trazer você aqui, tá certo? Foi uma coisa, aquela coisa da vida, né? De fazer assim, um match de amigos, né? Foi o que você falou, né? De repente sim, do acaso nunca. Nunca. Ó, pode ser a frase do nosso podcast. Opa, guarda. Pior que essa frase é de outra pessoa, mas não tem problema. Ah, não, mas a gente batizou aqui agora. Tá? Então, assim, de repente sim, do nada nunca. Tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tenta fazer com o melhor, dar tudo da gente. E aí eu acredito em Deus, Sim. vai conectando as pessoas, dizendo assim, tu tá preparado agora pra isso, bora. É isso aqui. Tem isso aqui que eu tô preparando você pra isso aqui, mas calma, vai chegar a hora, continua, fica aí. Aí daqui a um pouco dá uma conexão e chega a pessoa. E você foi uma dessas pessoas. E foi assim, né? Eu tava aqui em João Pessoa, aí tenho amigos aqui, aí liga pra um, liga pro outro, eu vou e tudo deu certo. Então, eu agradeço demais tua presença aqui, tá, Juliana? obrigada. Muito legal, viu? E agradecer a todo mundo que assistiu, você vai assistir, todo mundo vai assistir. E se prepara que vem um monte de corte aí chegando pra vocês. Muito obrigado, tá, Obrigada, Juliana? Deus gente. abençoe. Beijo e até mais. Hasta la vista, todo mundo. Fica pra próxima.